Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Um videocast do CIDEUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, com o apoio da Fundação Eugênio de Almeida. Olá, bom dia. O meu nome é Inês Chambela, este é o Reserva Aberta. Hoje estamos no Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugênio de Almeida. Estamos com a Marisa Guimarães, responsável aqui do Centro de Arte e Cultura, e vamos dar início a mais uma das nossas conversas. Marisa, muito bom dia, muito obrigada por nos ter recebido aqui no Centro de Arte e Cultura. É para nós um gosto estarmos outra vez aqui na nossa cidade e, acima de tudo, também no espaço que é tão importante para a vida cultural da cidade, não só da cidade, mas também da região. E antes de dar então início à nossa conversa, ia-lhe questionar então em relação à instituição, se nos podia dar mais ou menos um contexto, a história do edifício, se for possível, tentar contextualizar o espaço do edifício antes de partirmos então para uma conversa mais concreta sobre as pessoas e as posições. Antes de mais, bom dia e muito obrigada também por este desafio e por quererem conhecer mais de perto o Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugênio de Almeida. De facto, o Centro de Arte integra a Fundação. A Fundação foi criada em 1963 por Vasco Maria Eugênio de Almeida. Tem fins de natureza cultural e educativa, social e assistencial e espiritual. E para a concretização desta missão, que foi legada, a Fundação foi dotada de um legado patrimonial. Portanto, a Fundação tem uma área produtiva, de que se destacaria a produção de vinho e azeite, e tem uma área de missão, assente nestes pilares que acabei de referir. E é exatamente nesta missão, num dos pilares desta missão, que surge o projeto cultural e educativo, porque no fundo as duas linhas são as que exploramos aqui no Centro de Arte e Cultura. O Centro de Arte e Cultura abriu em 2013, mas a Fundação tinha um espaço expositivo mais pequeno que este, na Rua Vasta Gama, que abriu em 2002. Tivemos todo um percurso de arte moderna no centro, que é atualmente o Centro de Inovação Social e que era antigamente o Fórum Eugênio de Almeida, e a mudança para este espaço assinala também uma mudança de escala, primeiramente, e também de algumas linhas programáticas. Portanto, estamos neste espaço desde 2013. Só do ponto de vista histórico, este espaço é o Centro de Arte e Cultura, mas também é um espaço patrimonial muito emblemático na cidade de Évora. Foi o espaço onde se localizou o antigo Palácio da Inquisição. Portanto, é uma casa do século XVII, que teve obras profundas, naturalmente, para se transformar no Centro de Arte e Cultura, mas funcionou como Inquisição até o século XIX, teve várias utilizações, mas só é adquirido por Vasco Maria Eugênio de Almeida, o instituidor da Fundação, no final da década de 50 do século XX. Quando adquire, com um projeto aqui instalou o ISES, o Instituto Superior Económico e Social de Évora, depois teve cedido à Universidade e depois em 2013 há de facto esta mudança para este espaço que hoje estamos, onde nos encontramos e onde estamos a conversar. Exato, e nessa refuncionalização culmina então no Centro de Arte e Cultura. Exatamente. Um espaço de uma dimensão bastante digna para as pessoas que têm aqui recebido. Gostava de perceber agora, Marisa, como é que integram o espaço em termos espaciais, estando no centro da cidade, no centro histórico da cidade, no fórum, no antigo fórum da cidade, num espaço tão nobre. De que forma é que é essa comunicação espacial e depois com as comunidades, ser com a comunidade local também os vossos focos? Exatamente. No caso em particular até da programação. Portanto, há esse cuidado da programação ser muito direcionada não só para os visitantes, mas particularmente para os locais. Gostava que desenvolvesse aqui esta parte. Sim, de facto, o eixo da comunidade é o central daquilo que fazemos. Nada do que fazemos faz sentido sem pessoas. Portanto, e os museus e as instituições culturais existem para que as pessoas possam usufruir delas. Portanto, todo o eixo e todo o desejo do nosso trabalho está canalizado para esse trabalho com o próximo, com as pessoas e com as diferentes comunidades que habitam aqui este território. Do ponto de vista da localização concreta, o centro está na zona mais emblemática da cidade, o que nos dá uma conjuntura desse ponto de vista maravilhosa.
do ponto de vista patrimonial, mas que também nos traz alguns desafios do ponto de vista funcional, ou seja, da acessibilidade das pessoas a este espaço e o facto de não ser uma zona residencial. Portanto, estamos numa zona da cidade que tem um conjunto de equipamentos culturais muito notáveis, mas que não é uma zona residencial, portanto, facilmente a partir das 6 da tarde é uma zona completamente deserta, porque nem tem serviços, nem tem habitações. Portanto, há um desafio por esse lado e, por outro lado, há um conjunto muito diversificado de possibilidades. Primeiro porque Évora é uma cidade que tem uma escala muito confortável, depois porque há um conjunto de escolas e de instituições que se localizam no centro histórico, portanto permitem que essas escolas e essas instituições e centros de convívio nos possam visitar a pé, e portanto temos esse eixo de proximidade com as instituições e temos projetos que também contemplam potenciar a proximidade de quem não nos consegue alcançar a pé ou que tenha mais dificuldades, de nós também podermos ir, por exemplo, a algumas instituições de ensino, colmatar de facto essa dificuldade de aceder às instituições culturais. E particularmente pegando na deixa exatamente dessa proximidade local das instituições, quer culturais, quer académicas, claro. E dar exatamente também um contexto em que há esse sentido de missão e de parceria com os locais, particularmente se calhar com a universidade e pegando também na última ou numa das últimas programações aqui do Centro de Arte e Cultura, onde tem também uma exposição particular onde tem coleção de arte da universidade. Da universidade, exatamente, e onde há também o cuidado de haver esta parceria e em termos de curadoria e também em termos de conservação, porque há obras que sabemos que foram ou partiram, aliás, do princípio da sua conservação para depois poderem integrar a coleção aqui no Centro de Arte e Cultura e gostávamos também que nos falasse acerca dessa exposição em particular, se pudesse, e deste sentido de comunidade que é criado aqui no Centro de Arte e Cultura. Claro. Do ponto de vista da ligação à universidade, além de estratégica, de estar inscrita também naquilo que é a prática da Fundação, portanto a Fundação Eugênio de Almeida e a Universidade estão naturalmente muito, muito ligadas e muito conectadas. E este é um lado institucional. Mas depois do ponto de vista da ligação que tem que haver, que é aquela que construímos todos os dias, a Universidade é a instituição que produz o conhecimento. Ou seja, que tem jovens estudantes em formação, que tem níveis de especialização, níveis de investigação. Isso para nós é vital também para o trabalho que desenvolvemos. Portanto, todas as sinergias que temos tido ao longo dos anos com a Universidade são sinergias que tentam, do nosso lado, potenciar ao máximo a Universidade e saímos sempre, em todos os projetos, também muito mais elevados dessa relação. Temos vários eixos de trabalho com a Universidade. Temos essa exposição que se chama É uma vez Artes e Visualidade na Universidade de Évora, parte de uma coleção que é da Universidade, mas pouca gente conhecia, porque estava num espaço funcional da Universidade. Tem um conjunto de obras muito notável. Foram feitos alguns restauros, também houve aqui uma colaboração com o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e todos os projetos positivos são sempre projetos colaborativos. Nós estamos sempre em diálogo com outras instituições, com outras equipas e todos estes espaços acrescentam camadas de profundidade aos projetos. Portanto, sem esta ligação às outras instituições e sem a ligação às equipas técnicas que também trabalham nos outros sítios, os projetos não funcionam, de alguma forma. Portanto, esta exposição mostra pela primeira vez ao público uma coleção de arte emblemática de que a Universidade é detentora e coloca numa unidade discursiva entre o passado, o presente e o futuro. Portanto, apelando à história do passado da Universidade e um passado com um grande peso da Universidade de Évora, fala da constituição desta coleção, mas também é uma exposição que lança ao porvir, que fala dos jovens estudantes que estão a produzir neste momento e que estão a ser formados na Escola de Artes e que integra inclusive uma peça de uma jovem estudante na exposição. Portanto, é um projeto que acarinhamos, porque nasce exatamente a única maneira possível de trabalhar, que é do diálogo com a alteridade. E, portanto, a partir deste diálogo, a construção
de um projeto. Mas temos outros eixos de trabalho com a Universidade, temos imensos, mas há um outro que eu gostava de destacar, que há 2 anos para cá, e também será assim em 26, o Centro de Arte e Cultura tem uma parceria com a Escola de Artes da Universidade de Évora. E através dessa parceria são feitas microexposições, exposições ainda com alguma escala, com jovens estudantes da Universidade de Évora. Portanto, ao longo deste ano, de 26, vamos ter 5 projetos desta natureza, e a ideia é que os estudantes possam apresentar o seu trabalho em diálogo com os professores, que também eles são curadores do trabalho dos estudantes, e aqui também em diálogo com a nossa equipa de produção, de montagem, e esses projetos é algo que acarinhamos, que queremos manter também, porque o centro também é um espaço de acolhimento de outras propostas, não apenas de programação própria, e nessa diversidade, de facto, nascem bons projetos. E há um outro eixo que iniciamos este ano, que é com a Escola de Música, portanto, em que vamos realizar 2 ciclos de música, um da primavera, um do outono, também aqui numa ligação à universidade. Portanto, eu diria que a ligação à universidade é histórica, é importante e está a crescer de ano para ano, portanto, o que é também muito sintomático da boa relação que temos mantido. E seguindo também agora numa parte mais institucional, tentando perceber de que forma é que a própria instituição, o centro, lida também com questões fraturantes também da atualidade, nomeadamente até questões de paridade dentro da própria instituição, dentro dos quadros da instituição, em termos de funcionalidade, de que forma é que há, ou se há, um cuidado da instituição em criar também um ambiente de trabalho que seja inclusivo, em que integre todas as dinâmicas da nossa sociedade hoje em dia, e era importante percebermos também, Marisa. Claro que sim, claro que sim. Desse ponto de vista, há 2 eixos, um que tem que ver com as equipas técnicas, portanto, e com o trabalho que desenvolvemos. Portanto, somos uma equipa maioritariamente feminina no Centro de Arte e Cultura, uma equipa jovem, portanto, com um trabalho com múltiplas tarefas. Portanto, a ideia e a estratégia do nosso trabalho, apesar de existirem naturalmente áreas de especialização, é que todos conseguimos desenvolver ou apoiar tarefas de colegas. Isso acontece aqui, acontece de facto numa data de instituições culturais que temos equipas pequenas, e as equipas pequenas desenvolvem grandes competências em outras áreas mais periféricas, às vezes às suas áreas de formação, e isto, bem, é naturalmente complexo, as equipas pequenas, mas desse ponto de vista da contaminação das áreas é um trabalho muito positivo. Exatamente, porque aquilo que fazemos no Centro de Arte e Cultura são exposições de arte moderna, contemporânea, e todos os processos expositivos relativos a uma exposição de arte contemporânea, uma exposição é sempre um processo de pensamento sobre um tema. E claro que, maioritariamente, aquilo que as nossas exposições aportam é uma maneira de pensar o mundo. Neste momento estamos numa exposição mais histórica, que é a exposição de surrealismo, que nasce de um diálogo com outras instituições, mas a exposição que desmontamos, sendo o surrealismo também um movimento muito fraturante e que nos permite trazer um conjunto de temáticas que podem passar pela representatividade, que podem passar pelo inconsciente, que podem falar sobre o pós-guerra, que voltou a ser tão atual atualmente, exatamente. Por outro lado, tínhamos no piso uma exposição que desmontamos, chamava Mapeando o que não se vê, que falava dos territórios, e os territórios de um ponto de vista material, político, económico, mas também dos territórios individuais. Pensar as questões de género é um território, pensar as questões de inclusão é um território, e, portanto, num conjunto de trabalhos de artistas, essas questões eram abordadas. Portanto, eu diria que é impossível fazer arte contemporânea sem ter à flor da pele um conjunto de temas fraturantes da sociedade, porque, no fundo, é isso que nós pretendemos, é promover mudanças. Quando trabalhamos com públicos, por exemplo, do serviço educativo, isso acontece e é muito frequente. E temos uma prática que é, nós não vemos todas as peças de uma exposição, mas tentamos fazer a diferença a partir de algumas peças. Portanto, saírem daqui com perguntas é algo que consideramos maravilhoso. Despertar o pensamento crítico, o pensamento autónomo, a criatividade. É algo que diariamente tentamos fomentar
junto dos públicos com quem trabalhamos. Portanto, eu diria que trabalhar a arte contemporânea é estar sempre a pensar as questões do mundo contemporâneo através de um conjunto de propostas que os artistas nos trazem para o debate, seja através de uma unidade discursiva, e isso pode acontecer através de toda uma unidade discursiva em que podemos dissertar sobre o que o artista pretendeu fazer, mas depois também há uma outra dimensão de ver uma obra de arte que passa pela comoção, ou por nos identificarmos com alguma coisa, ou por aquele trabalho fazer eco em alguma experiência que eu também trago, ou em algum tema que eu também estou a refletir naquele momento, e portanto manter essa largueza e abertura é algo que também está muito inscrito no que fazemos. Pegando no tema da criatividade, que é também um tema para os nossos dias e com todo o processo, neste caso das tecnologias a invadirem, inclusive o mundo da arte e de alguma forma a transformar o mundo da arte, queríamos perceber se é uma mais-valia, se é um contributo ou se eventualmente é um desafio com o qual iremos lidar no futuro e que o Centro de Arte e Cultura vai lidar no futuro e que vai tentar integrar. Sabemos também que em termos tecnológicos tem algum acervo documental no vosso site que complementa as vossas exposições e deixa disponível aos visitantes informação adicional, particularmente que pode até ser um objeto de estudo, mas queríamos perceber de que forma é que estes novos desafios da tecnologia vão ser integrados aqui no vosso contexto do Centro de Arte e Cultura, Marisa. É uma questão de alguma forma complexa, porque eu penso que nós e muitas outras instituições culturais, a questão da transição tecnológica deu grandes passos nos últimos anos. Portanto, ter um QR Code com uma informação para o nosso site é obsoleto, do ponto de vista das novas tecnologias. E, de facto, por um lado, somos muito preocupados em ter a informação disponibilizada no nosso site, eventualmente usar uma estrutura que o visitante possa descarregar ou desenvolvermos trabalho mais ligados aos audioguias, ligados à questão do património. Claro que tudo isso são questões que nos preocupam, porque elas integram um eixo da acessibilidade, ou seja, de ter a informação acessível, dita de uma forma que toda a gente compreende, e isso é de facto um dos temas que trabalhamos. Por outro lado, do ponto de vista da nossa, ainda voltando atrás, ainda do ponto de vista expositivo, já tivemos exposições que trabalharam a componente tecnológica. Já tivemos uma exposição de um artista, de Lev Manovich, que trabalhava exatamente com mecanismos de inteligência artificial. E nós exploramos, na abordagem com os nossos públicos, exatamente todas essas possibilidades da criação através de mecanismos de inteligência artificial. Essa exposição aconteceu, mas de facto não é uma prática assim tão recorrente no Centro de Arte e Cultura. Do ponto de vista do serviço educativo, trabalhamos com experiências de tempo mais demoradas, efetivamente, menos tecnológicas e mais de enfoque a uma dimensão técnica, a uma dimensão do saber fazer, a uma dimensão também da conversa e a uma dimensão de uma livre expressão daquilo que é a interpretação que uma criança ou jovem faz de determinada obra. Trabalhamos também com os bebés a nível da exploração sensorial, portanto uma tomada de consciência dos materiais, das texturas, dos cheiros e da conexão ao elemento. Portanto, eu diria que desse ponto de vista não somos de facto um exemplo de utilização de tecnologia de todo, utilizamos pouco e há uma questão aqui que tem que ver com a experiência de tempo. A tecnologia traz uma experiência de tempo mais acelerada e a experiência artística muitas vezes pede uma experiência de tempo mais distendida. E, portanto, há aqui estes dois passos que temos que equilibrar. Portanto, queremos que as pessoas permaneçam no espaço, mas, simultaneamente, também temos que dar passos para quem não quer estar no espaço possa ter uma informação em formato digital. E agora passamos, então, para uma pergunta que nos tem sido indicada como uma pergunta mais difícil do nosso... Sim, fico com medo. Que é exatamente tentar selecionar uma exposição, uma peça, uma sala que possa ser ou possa identificar no sítio do Centro de Arte e Cultura. O espaço, de facto, nós trabalhamos com exposições temporárias. Portanto, ao longo do ano fazemos assim uma mudança
assim, substancial de conteúdos expositivos. Mas eu diria que a sala mais emblemática do Centro de Arte e Cultura é a Sala do Tribunal da Inquisição. O edifício é um edifício histórico. Apesar de todas as obras que foram feitas, há duas salas que são identitárias, que é a Sala do Tribunal da Inquisição, que tem um teto em madeira, e o Gabinete do Inquisidor, que fica no piso 2. Estas duas salas são frequentemente integradas nos circuitos expositivos. É normal, portanto, na próxima exposição que vamos inaugurar dia 28 de fevereiro no piso 1 do Centro de Arte e Cultura, que se chama As Paisagens Mudam de Lugar, que é uma parceria com a Fundação PLMJ, que tem um importante acervo de arte contemporânea. A Sala do Tribunal vai acolher peças que fazem parte da exposição. Portanto, é uma sala que acolhe, mas ao mesmo tempo acolhe conversas, acolhe atividades de mediação, mas é uma sala muito impactante do ponto de vista do edifício, porque exatamente é uma sala que recupera para a cidadania, portanto que sempre que lá podemos pensar livremente, criticamente, explorar, eu acho que é uma recuperação a toda a hora, é resgatá-la do seu sentido histórico e desse ponto de vista é muito poderoso esse resgate que também se faz a uma sala que teve uma função tão complexa e tão violenta e agora nós podemos ter um conjunto de dinâmicas completamente diferentes. E representa aquilo que é o saber de aquilo. Exato, exatamente. Para si. Marisa, muito obrigada por esta conversa. Este foi o Desenho Aberto. Espero que tenham gostado. Até à próxima.